olha que lindo, queridos, o versículo 7. Nesse versículo 7, nós encontramos aqui a importância de conhecer o ensino das duas casas de Israel e também das 7 festas do Senhor. Quem não entende esses dois ensinos, esse versículo 7 aqui é um versículo que não significa nada. Diz assim: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Primeira coisa, eles se houveram contra o Senhor. Quem são esses que se houveram contra o Senhor? Quem que são esses que estão indo contra Deus? Que estão fazendo uma afronta, estão afrontando o próprio Deus? Aqueles que eu falei anteriormente. Uma pessoa que prega uma palavra contra, aquele que prega uma doutrina, aquele que prega uma ideologia que não procede do Senhor, esse está indo contra o Senhor. Aquele pastor que fala mansinho, que fala bonitinho, sabe aquele pastor que fala mansinho, ele só fala de amor, ele só prega mensagens coachings, mensagens amorosas para afagar, né, o ego das pessoas. Esse pastor que só prega isso e não fala de toda a verdade de Deus, esse é um pastor que está criando um Jesus que não existe. Falar meia verdade significa pregar a mentira. Nós não podemos pregar apenas meia verdade. Nós precisamos falar do amor de Jesus, que ele recebe todas as pessoas, mas que ele quer mudança, porque se Jesus nos aceitasse da maneira que nós somos, ele não teria morrido na cruz do Calvário. Ele nos recebe como nós estamos para que nós andemos em mudança. Todos os dias Deus vai te convidar a mudar em alguma área da sua vida. E se você é daqueles que acreditam que nós devemos permanecer da mesma maneira que nós chegamos a Cristo, significa que você entende o Evangelho de maneira incompleta. Então, ele diz assim, aqueles que são contra o Senhor, nos versículos anteriores, aqueles que são contra o Senhor são sacerdotes, que receberam cargos, que receberam posições, receberam dons de Deus, mas agora pregam mensagens que levam o rebanho a se prostituir. E ele continua aí no mesmo versículo 7, que é um versículo riquíssimo, porque geraram filhos bastardos. Inclusive, esse é o título do vídeo, queridos. Por quê? Porque está nascendo uma geração que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que conhecem apenas um Jesus coaching, um Jesus amoroso, um Jesus de uma falsa inclusão, que é um Jesus que não fala de juízo, é um Jesus que não pede correção, é um Jesus que está criando filhos mimados. Mas nós sabemos que o nosso Deus, que é um Deus amoroso, nos corrige, nos direciona. Por quê? Filhos bastardos são todos aqueles que perderam a sua paternidade em Deus porque não seguem os preceitos que estão na palavra de Deus. Se você é um líder religioso que ensina metade do que está escrito na palavra de Deus, só fala do amor e não fala do juízo, não fala de mudança, significa que você está gerando uma geração de filhos bastardos. Filhos bastardos que servem a um Deus que não existe, um Deus de uma mensagem incompleta. Toda mensagem incompleta é uma falsa verdade, porque nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala em suas cartas. Agora, com uma geração de filhos bastardos, e você lembra que eu falei que aqui o profeta Oséias está nos mostrando uma linha cronológica? Primeiro ele falou da apostasia, junto com a apostasia nós vamos ver vários líderes religiosos, aqueles que se declaram pastores, apóstolos, nós vamos ver vários desses ensinando metade do evangelho apenas e gerando uma geração que é bastarda, uma geração que não conhece o seu Deus. Mas, olha a linha cronológica. No versículo 7. Agora, presta atenção nisso, agora, olha o profeta Oséias falando como se ele estivesse vivendo nesse tempo. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Queridos, a festa ou as festas da lua nova, ele está nos direcionando para o ensino das 7 festas do Senhor. Só que se você olhar bem para esse texto, você vai perceber que ele fala a festa. Mas qual festa? Sendo que todas as festas, das 7 festas do Senhor, elas eram regidas pelo calendário lunar. Eles olhavam para as fases da lua e as festas do Senhor aconteciam de acordo com as fases da lua. Quando ele fala que a festa da lua nova
os consumirá com as suas porções, ele está falando da única festa, dessas 7 festas, que tinham porções. Você lembra quais são as festas do Senhor? Ou qual festa do Senhor que tem as suas porções? Eu estou falando do período profético da festa das trombetas. Por quê, queridos? Porque a única festa que tem várias porções é a festa das trombetas. Se você lembrar bem, no livro de Apocalipse, nós encontramos 7 porções no toque das trombetas. Nós vamos viver de maneira profética a festa das trombetas, que representa a última semana de Daniel, onde a igreja estará com as trombetas na mão, anunciando uma guerra, acordando os cristãos que estão dormindo, acordando as virgens que são prudentes, que são fiéis, mas não estão enxergando o que está acontecendo naquele período, o que vai acontecer naquele período. Mas, quando o profeta Oséias ele fala que a festa da lua nova os consumirá em suas porções, ele está falando justamente com esses cristãos que estão criando uma geração de bastardos, com esses líderes religiosos que estão criando uma geração de bastardos, e ele está dizendo, se vocês não se corrigirem, as porções dessa festa da lua nova os consumirá. A única festa que vai ter várias porções, e isso vai acontecer de maneira profética, é a festa das trombetas. Na última semana de Daniel, nós vamos ver várias porções da festa das trombetas tocando. Você lembra que 7 trombetas são tocadas? Ali nós vemos essas porções sendo tocadas, e cada trombeta vai anunciar um juízo, vai acontecer uma catástrofe aqui nessa terra. E aqueles que não estiverem se corrigindo com o Senhor, aqui é uma mensagem para o povo de Deus, aqui é uma mensagem para a igreja de Jesus Cristo, aqui é uma mensagem para a igreja que estará vivendo no período em que essas porções da lua nova estarão acontecendo. Cada toque de trombeta representa uma porção. E aqueles que estiverem fora dos caminhos do Senhor, vivendo esse evangelho coaching, vivendo esse evangelho que é pregado de uma maneira incompleta, esses vão dormir como as virgens prudentes. Não vão ser condenados se estiverem andando de maneira piedosa, mas Deus quer despertar você para que você esteja acordado neste tempo. Aqueles que estiverem fora dos caminhos do Senhor, apenas frequentando igrejas, apostataram da fé, esses serão como as virgens imprudentes, sofrerão para a condenação eterna. E é por isso que o texto diz, e a lua nova os consumirá com as suas porções. Ou seja, vocês serão consumidos, vocês serão destruídos por causa dessas catástrofes que vão acontecer nas porções ou nos toques de cada uma dessas trombetas, até chegar o toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, avisando as pessoas, falando para elas, pregando a respeito dos pecados que estão sendo cometidos, porque muitos serão pegos de surpresa, porque pensam que a igreja será arrebatada secretamente, e eles, que estão cegos espiritualmente, não estão enxergando as mensagens proféticas, os profetas que estão sendo pregados, esses estão pregando paz, segurança, amor. Lembra? O profeta Jeremias fala muito disso. Quando eles estiverem falando a respeito de paz, quando eles estiverem dizendo a arca do Senhor, quando eles estiverem pregando apenas coisas que afagam os corações deles, lhes sobrevirá repentina destruição. Agora,